tem sentimento e for muito religioso, infelizmente choca. Eu vou explicar à medida que eu vou passando e é um curso que eu pretendo fazer bastante diálogo. Tá? A apresentação do curso que a gente vai ver, tá? Ciência na Antiguidade, a Nova Astronomia, Galileu, Newton, física antes do século XX, Albert Einstein, física do século XX, Stephen Hawking, física do século XXI, física do Brasil, feita por ilustres brasileiros. Já ouviram falar de César Lattes? Além do currículo Lattes? Tem bem mais do que isso. E biografia da ciência, físicos laureados com Nobel. Essa parte aí é só se for dar tempo. Coloquei aqui que seria mais ou menos um planejamento de disciplina. Isso aqui foi feito para disciplinas anteriores, eu não mudei, tá? A gente faz uma provinha, conhecimentos gerais, as outras questões entre seminários e aí no final artigo. Na verdade eu vou passar um artigo para vocês e vocês vão fazer uma resenha ali, tá? Então eu vou colocar aí. Aqui nas biografias dos físicos laureados com Nobel, a gente tem Albert Einstein, Levi Schreiber, Paul André Marie Dirac, Werner Karl Heisenberg, Levi David Landau, que seria muito bom, Richard Feynman, Peter Higgs e etc, etc. Daí, alguns a gente pode parar para falar um pouco mais. No caso, o Stephen Hawking e talvez Heisenberg. Na verdade, quando se fala de mecânica quântica, os três ali, aquela tríade ali, foi aqui justamente fez as bases sólidas da mecânica quântica. Então, Levi Schreiber, Paul Dirac e Heisenberg são os nomes de mecânica quântica. Tá? E seminários e tal. Física, que é a prova de conhecimentos gerais, seminários, e ali onde está artigo seria justamente uma resenha sobre uns artigos que eu vou colocar para vocês, que inclui aí inclusive o do Lattes, César Lattes. Principal bibliografia é esse daqui, Evoluções das Ideias da Física, Antônio S. Pires. Foi Marcos para alguém que perguntou, mas é Antônio. Tá? E alguns outros artigos. A disciplina de História da Física, ela não tem muito bem definido, isso varia muito de professor para professor, a bibliografia, porque depende muito de como cada um vai querer abordar. Esse livro eu sugiro, inclusive, para vocês comprarem. Tá? Vende ele na Livraria da Física. As variações de preço na maioria das livrarias é pequena, então da Livraria da Física é o que eu recomendo. A gente pode achar, quem sabe, em outra. Inclusive, a versão que eu tinha dessa daí, eu acho que me levaram. A gente empresta e o camarada depois acha dono, apaixonou e não devolveu. E aí, eu estou sem esse livro, mas eu já providenciei, deve estar chegando semana que vem, isso semana que vem. Tá? Eu tenho, no caso, para suprir isso aí, que eu vou disponibilizar para vocês depois, essa primeira parte que eu coloquei aí, essa parte inicial, para vocês darem download da versão PDF, não está o livro todo, tem só uma parte que eu mesmo escaneei para colocar disponível para o pessoal poder fazer uma leitura. Tá? Então, é uma leitura bacana e acredito que para todos de licenciatura é algo que você tem que ter. Você não gosta desse autor, mas um livro de História da Física você tem que ter. Tá? Entre outros. É claro, quem já conhece o blog, as informações estão lá e eu acabei de fazer atualizações. E aí vem, agora propriamente, ciência da antiguidade. Acho que eu vou apagar aqui, acho melhor.
até onde a gente sabe, a civilização começou nessa região como sociedade organizada. É claro que o homem na Terra remonta a muito mais do que isso. Ontem eu até fiz uma reflexão a respeito, então deixo só aqui para vocês. Você sabe que o homem surgiu na África. O que é mais curioso é que a humanidade nasceu na África. A África é um continente que é chamado Mãe África. E hoje em dia é o mais relegado dos continentes. Na África tem petróleo, diamante, diversidade biológica, florestas e tudo, animais, biodiversidade. No entanto, é um país relegado um continente relegado ao desprezo. Você pode ver aí nas notícias, nos noticiários, a diferença que tem para um atentado terrorista quando acontece em qualquer país na África e para um país no continente europeu. Se mata muito mais gente na África e ali se deixam, eu vou colocar dessa forma, porque é mais ou menos como o pessoal começa a pensar. Depois eu vou retomar por que eu estou começando a aula com essa discussão desse pensamento. Tá? É como, digamos assim, a mãe gera o filho. Chega mais tarde, o filho renega a mãe. Nascemos desse continente e ele é o relegado. O que acontece lá? Não, pouco importa, pouco interessa. Se morre gente lá e pergunta, vem cá, morreu algum europeu no meio? Não, se não morreu, é guerra tribal. Tribal. Selvagem. Deixa morrer. Praticamente isso. Eu digo isso porque se fosse para realmente fazer, nós estaríamos vendo algo acontecer de mudança ali. Alguém se chocar pelo que acontece lá, mas ninguém se choca. Nem quantas crianças morrerem lá não vão se chocar. Mas se acontece na Europa, ainda que seja um ou dois, é um pandemônio. Então é curioso como hoje tudo que acontece na África é relegado, não tem importância. Mas o que acontece no resto do continente, e a gente nasceu daí, então a gente renega a própria mão, digamos assim. Agora, nascemos lá, não ficamos o tempo todo lá. O berço é a trajetória que saímos justamente da África e o povoado do restante do continente, né? Passando justamente pelo Oriente Médio, Ásia, passando o Estreito de Bering, colonizando as Américas. E essa é a história oficial que a gente tem conhecimento da evolução da humanidade na face da Terra. Só que eu começo bem aqui, que ao longo dessa evolução, dessa caminhada, esta região foi a que melhor, digamos, prosperou em termos tecnológicos e organização de sociedade. Então, nesse caminho em que sai da África, passa justamente por essas regiões aqui, tá? Que é aqui tem o Egito, aqui é o início do continente africano, tá? Passa justamente pelo Cairo, capital do Egito, vai subindo por essas regiões hoje que são Israel, né? Palestina, tem um pedacinho, Síria, Irã, hoje o Irã, né? E foi seguindo até a Ásia. Mas durante o período em que a humanidade passou por aqui, né, essa foi a região que mais prosperou em conhecimento científico e tecnológico. Foi quando, saindo daqui do continente africano, a civilização deixou de ser nômade para justamente se estabelecer
como uma sociedade organizada, não tendo mais que precisar fazer nenhum tipo de caça. A partir daí, desse assentamento, digamos, essa civilização se organizou, cresceu, tá? E foram os primeiros a justamente por ter se fixado a se preocupar com comércio, organização, porque aí à medida que o ser humano se localiza em determinada região, a tendência é que esse aglomerado cresça. Tá? Inventou justamente a escrita, e aqui está alguns exemplos do alfabeto cuneiforme das primeiras civilizações. A civilização que aqui existiu, hoje nós sabemos só de alguns de seus legados, que são os sumérios. Os sumérios foram provavelmente a primeira civilização que nós temos conhecimento, tá? Como a primeira civilização organizada, que organizou escrita, o alfabeto, ciência, a agricultura, leis e tudo mais. Então, digamos, isso aqui são os achados, tá? Alguma coisa escrita em torno, baseado nesse alfabeto, tá? Coloquei essa imagem aqui curiosa, que às vezes até sempre aparece em algum documentário, né? Olha o detalhe aqui de uma joia, né? Muitos ficam pensando que, peraí, isso é um relógio, uma joia, um adorno, relógio. Mas tinham outras coisas para contar além disso daí, não precisa ficar colocando no pulso. Mas o fato é que é interessante, né? Uma joia como essa, pouco se sabe o que é exatamente essa. Aqui vale o seguinte: essa transição do homem sair do nômade justamente para uma sociedade organizada. Quem já viu aquele filme 10 mil anos antes de Cristo? Só você, 2 e 3. Recomendo dar uma olhadinha nesse filme. A gente faz coleções de determinadas coisas que a gente observa em alguns filmes. Algumas são totalmente fantásticas, outras são proveitosas. Tá? Mas o curioso desse filme é que, por exemplo, ele mostra um determinado grupo nômade que o camarada lá faz a sua saga e de repente encontra nessa saga uma região que seria justamente a região onde hoje é o Egito e tem as pirâmides do Egito, né? Ainda na sua fase de construção. Então ele sugere justamente quem é que estava construindo e para que estava sendo construído. E aí um dos personagens ali, que seria o dono dessa pirâmide, o deus, né, para o qual aquela sociedade estava criando aquilo ali, era considerado faraó justamente naquela época. Era um ser, era uma criatura bem diferente, realmente se destacava da maioria dos hominídeos. Era muito grande. E como ninguém podia chegar perto dele, ele tinha um véu no rosto para aumentar o mistério de que criatura era aquela, né? E que o pessoal considerava ele um Deus vivo. Por isso fazia tudo, e aquela homenagem do ali. Do outro lado, tem justamente esses grupos nômades que são caçadores, basicamente. Tá? E veja a curiosidade, o que tinha de curioso aí. Determinado grupo, por ele ser justamente nômade, é preciso de um líder. Este líder, ele precisa ser o quê? O mais forte. Já pensou? Cara, o tanguito, magrinho, para mandar em quem? Não manda em nada. Então, numa época como essa, o que vale é a força. Um cara sendo forte,
ele não basta só ser forte, ele tem que mostrar liderança. Então, qual é a tarefa justamente do grupo como nômade? É o seguinte: você vai ter passado pela puberdade, vai ter passado para ser considerado, ouvido, no conceito de guerreiros dos nômades, se você vencer uma tarefa. Isso sempre tinha, né? Que tarefa é essa? Olha, tá vendo aquele mamute ali? Tem que matar um. Como é que é? Vai lá matar um mamute e tal. Você fica o tal, aí você volta aqui com o chifre do mamute e você se torna o líder. Se você, mas no meio desse eu posso morrer, pode morrer, mas se você não morrer e matar um mamute, você é o líder. Bacana, irmão. Que tarefa é essa, não? Vai. Já pensou para nós, hoje em dia, temos que enfrentar mamute para mostrar que a gente é apto? Está todo mundo morto, né? O cara já sai correndo de ver um rato. Imagina se vê um mamute. Eu detesto o rato. Então eu já estava perdido, não queria ser líder nessa tribo. Só para falar da saga que tive no final de semana agora, comigo com ar. Então, aí o que é interessante. Este é o único critério que um determinado grupo tem que estabelecer para conseguir mandar no resto. Muito bem. É preciso que o camarada vá lá e enfrente a pior besta. E é claro, depois de enfrentar essas feras, a imaginação do ser humano é que é incrível. E é isso que justamente são os deixados. Mas é preciso sempre, quando faz um achado como esse, fazer uma boa interpretação. Ou ser bem cético quanto a isso. Então muitos documentaristas colocam assim: nossa, como é que esse grupo, determinado grupo antigo, olha aí o que eles retrataram, parece ser um extraterrestre, um astronauta, qualquer coisa assim, porque justamente tem uma areola na cabeça, saiu de galho, e o que era isso daí, né? Uma figura enorme, grande. É aí que entra justamente o meu ceticismo, porque nós estamos falando de seres humanos, e seres humanos são vaidosos pra caramba. Tu imagina um determinado grupo na qual aquele queria ser justamente o líder, que foi mandado para a floresta sozinho, ter que caçar e mostrar o seu valor, e matar o seu mamute. Tu imagina, depois de voltar com vida, ou sabe lá que sorte ele teve de não ter morrido e conseguir matar o animal, voltar sozinho. Nossa, olha, ele é o líder, todo mundo para cima dele. Vamos contar os feitos. E aí é que está, vamos contar. Mas espera aí, eles não tinham linguagem direito, não sabiam escrever, não tinham um alfabeto organizado. Por que eles precisavam disso? Porque a coisa era falada, porque ela disse: ei, vem cá, era esse tipo de linguagem. O que pensavam aqui? Como que vão contar? Como é que a gente vai dizer para os mais novos que aquele velho, depois que ele se tornar velho, ao quebrado, ele não vai se garantir mais a sair enfrentando o mamute? Mas ele foi colocado nessa posição de liderança, não foi à toa. Depois, quando ele ficar velho, ele vai ser relegado justamente a estar apenas entre os anciões, ou seja, participar apenas do conselho. Ele só dá um palpite, a gente escuta. Se valer a pena, ainda impera neste grupo a lei do mais forte. Inclusive, se ele quiser a honra dele, no momento em que um outro grupo mais forte estiver correndo atrás da gente, são os mais velhos que vão ficando para trás. E para dar tempo para os novos poderem terem distância. Eles fazem isso sabendo que eles estão sacrificando os mais velhos deles, e os mais velhos se deixam para o sacrifício sabendo que é para preservar a geração futura. Então é como se fosse um último esforço de guerreiro. Aí aquele velho mal levanta o cajado, morreu. Mas deu tempo suficiente para a nova geração poder escapar. Agora, ele vai chegar naquela idade com sabedoria, tendo feito isso alguma vez.
embora o pessoal já não escute ele, mas escuta sempre o novo líder, o mais forte. Aí o que acontece? O ser humano precisa contar para os próximos, porque esse alquebrado velho, ele precisa dizer aos mais novos, para incentivá-los a ir para essa luta, a ir para essa mata, a jogar o camarada com uns 10 anos, vai lá, enfrenta o time, voltou tudo cortado. Aí, olha, tu não é apto, teu filho não é digno, tira, né? Bota o próximo. Ele precisa incentivar esse, porque um garoto, uma criança, como é que ele vai? Não, eu não quero. Joga ele aí. Tem que sobreviver. Se sobreviver, ele é digno. Senão, tá bom. Não é digno. Então, ele tem que motivar. Como é que ele vai motivar? Ele tem que contar uma coisa. O que ele vai contar? Ele vai contar sobre si. Como ele vai contar? Aí é que entra a história. Vamos desenhar. O mamute nem era tão grande, digamos. Ele é um bicho. Ele só tinha 2 dentes, bota 4. Era uma besta, era uma fera, né? Enorme. Eu ali só com meu gravetinho, mas eu lancei, eu matei, pronto. Assim foi contada a história. Aí, como era aquele ser que eu me encontrei? Nossa, ele tinha asas, era enorme, era grande, uma cabeça. Então, é assim que a humanidade conta a sua história, o ser humano conta a sua história. Ele não sabia escrever, mas ele deixava ali nas cavernas a sua pintura daquilo que ele estava vendo, o seu impressionismo. E é claro, ele não tem proporção, cara. Não tem noção de proporção, de profundidade. Ele vai fazer um cabeção. Ele vai fazer um braço longo, alienígena e tal. É galera. Isso aí é a humanidade contando a história como ela sabia contar. E de um modo assim, claro, o meu pai, olha só o planeta aqui, desenhado, né, nessas cavernas, onde sempre a gente vem passar as férias e fazer os testes, né, de jogar o moleque no buraco, e sobrevive, se voltar é o líder. Estão contados aqui, o próximo vai contar a sua próxima história. Aí é claro que o próximo que vai contar a sua história, sabendo que o seu pai, olha, o meu pai ele pegou e era um jabutizinho, ele disse que era um mamute, era um jabutizinho. Não, eu peguei um leopardo, era maior que um mamute, olha aqui. E assim vai, né? Cada um mente um pouco mais, aumenta um pouco mais. E assim a civilização vai conseguindo passar aos próximos que, olha, eu sou líder porque não só matei, mas mostrei, e aqui está a história contada. A minha geração tem essa glória, porque o grupo está aumentando. Antes eles eram 20 você pode controlar. Vocês podem olhar entre vocês mesmos daqui da sala. Imagina que o pessoal cai sozinho na floresta, tem que vir para cá só com a caixa de fósforo. Cadê aquele militar? Aqui, vai dar tudo da outra. Veja, alguém ia ter que se despontar como líder no meio dessa mata. Ia ter que mostrar alguma aptidão além dos outros para poder conseguir. Aí no momento em que o camarada, não, é por aqui. Aí o outro vai lá e discorda. Eu acho que não é por aí. Isso. Não, mas é por aqui. No que tu te baseia? Na força. Se tu me enfrentar, eu te arrebento. Tá bom, então vamos por aqui. Aí o cara segue, né? Aí lá na frente ele mostra que tá errado e tal. Eu digo, tá vendo? Era por isso. Aí o que começa a aparecer aí? Que não é mais só suficiente a força, mas o uso da inteligência. Como é que ele interpreta os sinais da natureza? Porque é isso que vai manter ele vivo, né? Aquele líder, se ele não souber olhar para isso, ele vai mandar o povo, ou o pessoal, rumo a um abismo, rumo a um desfiladeiro, uma coisa sem saída. Se ele encontrar uma fera, para onde ele pula? Todos os 20 para dentro do rio, né? Aí todo mundo morre afogado, a extinção em massa, acabou, já era, não deu prosseguimento nessa geração. Então, este é mais ou menos o procedimento que, quando a coisa começa a aumentar, olha, agora já não tem mais vento, o pessoal aí
próprios ou entre si. Beleza. Essa irmão, a gente precisa ganhar número. Aumenta, vai aumentando, vai aumentando. De repente chegou a 100. 100 pessoas. Tem muito nego forte aí. E outra, esse negócio de ficar matando mamute está acabando o mamute. E aí? Como é que a gente vai mostrar? Que outras feras bestiais a gente vai procurar para continuar dizendo que a gente é líder e tal? E outra, começa a se pensar essa questão de a força é a única coisa que a inteligência deve prevalecer, porque um líder não basta somente caçar, ele tem que entender as pistas. Aí fica justamente essa questão. A inteligência começa a sobressair, as armadilhas começam a ser mais sofisticadas, porque o camarada precisa pensar com mais tempo. Aquele grupo nômade permanece mais tempo num determinado lugar, mas à medida que ele permanece num determinado lugar, aquele que foi considerado líder, que disse para o pessoal ficar ali, ele precisa de mais conhecimento para poder convencer. Só que está chegando a um limite dele. 100, será que 100 você ainda consegue esse único forte, consegue impressionar? Alguém lá no fundo vai dizer assim: eu estou achando que esse cara está me enrolando. Ele nem é tão forte assim. Olha isso aí que ele diz. Ou seja, o pessoal no fundo, o tempo todo, para qualquer coisa que ele diga, agora é assim. Por quê? Porque eu sou líder. A maioria que está perto vai dizer, vamos respeitar. O pessoal das gerações mais tenras, né, mais jovens, vão sempre, não, esse bicho está de caô, não vou seguir isso aí. Teima, começa a teimar. A teima começa a ser muita. Até uma hora em que um deles desafia a autoridade daquele que é líder. E aí o que acontece? Ou o líder mata, ele continuar mostrando que ele é líder, ou o que vai acontecer é surgir um novo líder, né? Esse aí morre e o mais novo fica, que não tem experiência nenhuma. Como é que ele vai fazer para continuar tendo autoridade sobre os 100? E se quanto mais passar tempo, quando ele vê, já tem 500. Peraí, tem muita gente aí. Como é que eu vou manter esse povo unido? Porque briga vai acontecer aos montes, né? Um vai querer ser mais do que o outro. Isso é do cerne do ser humano. Uma coisa precisa inventar aí. Numa dessas lutas dele, olha, eu vou lutar, eu lutei contra a besta sagrada, que ninguém deve ir lá, ele tem que inventar alguma coisa sagrada para ele, para que justamente alguma coisa que nenhum deles, que um animal grande já era considerada a besta, ninguém se metia com a besta, mas à medida que se torna comum ir lá enfrentar a besta, os próprios animais, quando percebem aquela espécie que é predatória a sua, não vai ficar perto, já vai passar a temer. E por maior que seja, ele vai querer distância. Nenhum animal quer distância de um predador. Ele reconhece um predador e cai fora. Enquanto eles eram maioria, nunca reconheceram naqueles hominídeos um bando de palito de dente como alguma ameaça. Mas à medida que aquele palito de dente come aquele palito de dente, eles começaram a matar os da minha espécie. É predador. Passa então a fase de que, olha, não tem mais jeito. Nós nos mostramos superiores a essa espécie. E nós podemos justamente